Oi, tudo bem? Meu nome é Rejane. É, a gente hoje vai falar para vocês, contar a nossa história, como é que a gente se conheceu. Esse que tá aqui do meu lado, qual é o seu nome? Ageu. É? Uhum. Você o que é pra mim? Marido. É? Uhum. Você vai me ajudar a contar nossa história? Vou. Você lembra de alguma coisa? Lembro. Então, vamos lá, vamos ver quem é melhor de memória, Uhum. né? Para contar a história para vocês. É, eu tinha 18 anos, estava trabalhando, aí ele com sono. Nem comecei a história, já tá com sono. Eu morava com a minha mãe e meus 3 irmãos. E foi meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar numa empresa, numa loja, eu era vendedora. E foi muito difícil eu conseguir esse emprego porque eu não tinha experiência. E eu trabalhei lá durante um tempo e minha vida era só pro trabalho. Eu não tinha tempo para sair, para nada, para me divertir. Eu trabalhava de segunda a sábado e domingo eu só queria descansar. E teve um dia que eu cheguei em casa, numa sexta-feira, eu liguei a TV e fui assistir TV e fui tomar banho. Quando eu saí do banheiro, eu também decidi ouvir rádio. E aí estava passando um programa que tinha, na época, aqui na nossa cidade, que chamava Momentos de Amor. E esse programa ele passava músicas românticas, certo? Certo. Tá ajudando. Então, eu fiquei ouvindo esse programa e o locutor falou assim, quem quiser fazer amizade com o José, Quem, José? era José? Que- Pois é, ele não deu o nome dele, tá? Ele deu um nome fictício que chamava Não. José e esse José queria fazer amizade. E aí Uhum. eu ouvi aquilo, eu nunca tinha nem prestado atenção nesse programa, mas naquele dia eu prestei atenção. E eu peguei e gravei o telefone na memória, fui tomar banho, comi, aí fiquei aquele número gravado, ficou me incomodando, me tutucando para me dizer o que eu tinha que fazer, que eu tinha que ligar para pegar o número dele lá. Aí até que eu fui lá e decidi e liguei. Nessa ligação, eu peguei o telefone dele e depois que eu peguei o telefone dele, eu tive que criar coragem para ligar para ele, porque como eu nunca tinha feito isso, para mim era muito difícil. Eu peguei, depois de muita agonia, eu decidi ligar. Só que quando eu liguei, o telefone dele estava ocupado. Por quê? Eu acho que eu tava usando, né? Pois é, ele Eu tava estava numa usando. ligação. Então, eu fiquei até, acho que umas 11 horas da noite. Quando eu falei assim, ó, vai ser a última vez que eu vou ligar. Se ele não atender, se esse telefone continuar dando ocupado, eu vou desistir. Aí o que aconteceu? Eu atendi, eu acho. Pois é, o telefone dele Eu deu linha desliguei. e na primeira ligação ele atendeu. E aí ele falou assim, nossa, ligou tão rápido. Porque ele estava falando com uma outra pessoa. E essa outra Hum. pessoa ia ligar, Eu ia retornar a ligar de ligação para novo, ele. né? E aí eu consegui passar à frente dela. Aí eu consegui passar à frente dela. E aí ela pegou e perdeu a vez. E a gente começou a conversar. E isso já foi o motivo, né, pra gente conversar e interagir um com o outro. Depois disso, a gente ficou meia hora conversando e no fim a gente percebeu que tinha muitas pessoas do nosso convívio que ele conhecia e eu também. Mas a gente nunca tinha se encontrado. Inclusive em vários ambientes que a gente tinha toda a possibilidade de se ver e nunca tinha se visto. E a gente se despediu, eu tinha que trabalhar no outro dia, ele daí disse tchau e tal. Aí eu fui dormir. Quando eu fui deitar, minha mãe perguntou o que era, que você tava conversando. Aí eu fui explicar pra ela. Ela falou assim, minha filha, só tem que se preocupar quem é a pessoa. Eu falei assim, não, mãe, tá tudo bem. Aí quando eu falei que ele era cristão, filho de pastor, aí ela falou assim, opa, beleza, que bom, vou torcer por isso, que quem sabe não é o homem de Deus pra você. Ela começou a torcer a favor.
E eu fiquei com o pé atrás. Aí no outro dia eu fui trabalhar e fiquei pensando nisso, martelando na minha cabeça. E no trabalho eu comentei com umas amigas, elas assim, umas apoiaram, outras não. Mas eu também nem dei muita bola. Quando eu cheguei em casa ele já tinha me ligado, minha mãe já tinha atendido algumas ligações dele e só cheguei, me esperei um pouco, aí já me retornou que ele queria conversar comigo, ele queria me ver, queria me conhecer. E eu tinha um certo receio, não é verdade? Uhum. E aí, assim, esse receio, depois de uma conversa longa, a gente marcou para se conhecer em uma escola próximo da minha casa, no qual ele ia jogar futebol com os amigos no domingo, que era no dia seguinte. E, e aí a gente marcou e eu conversei com a minha mãe, só fiquei com medo, mas eu falei, mãe, o que a senhora acha? Ela disse assim, minha filha, vai, se você demorar e não voltar, eu vou ligar pra polícia. E aí, se a gente chama a polícia e vai atrás de ti. Eu falei, oh meu Deus, minha mãe tá preocupada, né? Vou chamar até a polícia. E aí, assim, chegou no dia seguinte, o horário que a gente combinou. A gente até mencionou sobre a roupa, né? Um vai estar de boné, blusa do Corinthians, aí de longe quem vê um outro vai saber, vai identificar. E eu também falei, né, que eu estar de saia, e aí deu tudo certo. Eu fui, morrendo de medo. No caminho eu vim pedindo, pelo amor de Deus, né? Eu tava até com vontade de voltar. E no fim, como tinha que acontecer, eu cheguei, né, na frente lá da escola e lá eu avistei duas pessoas. E aí, assim, um era ele, outro era amigo dele, mas eu não sabia. E aí de longe eu fiquei, meu Deus, quem é? Quem é? Quem é? E quando eu vi que era ele, que ele chegou mais próximo, me cumprimentou, falou quem ele era, a gente se falou, conversou um pouco. E aí ele me chamou para assistir um jogo dele, ele jogava futebol, né? Aí, nesse futebol, ele fez alguns gols. E esses Meu Deus, gols, gaiada, menino. ele não ficou só nos gols, né? Ele pegava, fazia os gols e dedicava para mim, eu morri de vergonha. É verdade? Você Eu quer... não sei se tu tava com vergonha não, mas o menino fazia. O menino que tava jogando comigo fizeram de propósito. Fazia Ah, foi, né? questão Eu tô sabendo disso agora, primeira mão. fazia questão de eu fazer gol. Ah, então eles estavam entregando, meu Deus, agora que eu tô descobrindo, Fazia. meu Deus. O menino fazia questão de pra ele fazer É, gol, Jesus, viu como é as coisas? A gente descobre assim, cutucando. Aí, a gente terminou, eu falei, não, tenho que ir, tá tarde. Aí ele saiu comigo até a frente, né, na entrada, e se despediu de mim e tentou roubar um beijo. Eu falei assim, ó, não é bem assim não sou fácil assim não, é verdade? Verdade. Disse que não é pra ver. Aí a gente se despediu, eu fui pra casa, só que quando eu cheguei em casa, assim, no caminho, eu fui pensando que, assim, eu não tinha certeza de nada. E pra mim, assim, ele não... Comigo mesmo, na hora, ele não mexeu, depois que eu conheci ele. E aí, quando eu cheguei em casa que eu comentei, eu falei, mãe, não sei, mãe, não sei o que eu faço, não é bem o que eu achava que era, né? Ele não fica chateado, ele sabe disso. Aí, quando eu falei pra minha mãe falou, meu filho, por que você não dá uma chance? Aí aquela ideia veio na minha cabeça por algum tempo. E quando foi à noite, eu decidi ligar pra ele e convidar ele pra ir na minha casa, pra eu apresentar ele pra minha mãe. Aí quando a gente combinou, ele tinha um compromisso, até cancelou esse compromisso, só pra ir na minha casa. Aí ele chegou em casa, super flash, em acho que uns 15 minutos ele tava lá em casa, todo suado, roupa toda social. Até me assustei. Aí Na ele, beca. toda na beca. Aí ele chegou lá em casa, dizendo oi, todo sério. Aí daqui a pouco você soltou com as minhas irmãs, né? Elas que lembram de tudo isso. E conversar com elas, elas contam. E eu apresentei para minha mãe já conversou por ali com ele. Ela ofereceu janta, ele não quis, estava morrendo de fome depois eu descobri. Ele não quis, se negou.
dando uma de, né, bonzinho. E terminando as apresentações, a formalidade, nós fomos para varanda e aí a gente começou a conversar. E nessa conversa, eu acabei pedindo ele em namoro, verdade? Foi, verdade. Por que que isso aconteceu? Eu acho que eu pensei assim, eu fiquei com medo, mas eu decidi. Eu falei assim, não, eu vou fazer isso porque sou eu que estou decidindo. Porque a indecisão está em mim. Porque por ele já tinha feito alguma coisa lá na escola, né? Eu é que não quis. Então eu me senti na obrigação de dar, né, uma beliscada já, dar uma oportunidade pra pessoa. E a gente já. Eu perguntei pra ele o que ele queria, não, a gente namora, vamos se conhecer. Aí naquele momento a gente já começou a namorar. E depois de 2 meses, a minha mãe precisou se ausentar, precisou mudar de cidade. E chamou ele para conversar e perguntou para ele o que ele queria comigo. Me enquadrou, né? Pois é, colocou ele no quarto e ó, o Cara, que tu quer com a minha filha? me E eu lá enquadrou. fora ouvindo. E aí ele disse, eu quero sua filha como minha esposa e como a mãe dos meus filhos. Aí, assim, a nossa história começou. Assim, hoje, nós estamos em junho de 2016, nós temos 13 anos de casado completo, nós vamos fazer 14, porque quando a gente foi morar junto, nós moramos sem casar na igreja por 9 meses. Aí depois, isso claro que é autorização da minha mãe. E depois de 9 meses nós casamos na igreja, fizemos tudo certinho. E nós tivemos o nosso primeiro filho quando a gente ia completar 7 anos de casada. E, assim, essa é a nossa história de como a gente se conheceu. Só para vocês saberem por que eu senti necessidade de compartilhar. Primeiro, a gente está no período de Dia dos Namorados. E para que as pessoas saibam que os relacionamentos são importantes. Às vezes a gente não consegue o homem da nossa vida porque a gente seleciona demais ou porque a gente acha que a gente não pode ter o melhor. E eu acredito hoje que ele é o melhor, porque eu escolhi ele. Ele me escolheu, não foi? Foi, Foi. foi. Como eu falei muito no vídeo, vocês já ouviram demais, eu vou perguntar para ele, se ele tem a acrescentar mais alguma coisa. Tem? Pouco. Então fala um pouquinho. Na, quando a gente se conheceu, e eu fiz a ligação, né, pra rádio, eu já tinha decidido pela idade que eu tinha, eu já ia fazer 26 anos. Então eu tava, e várias pessoas já tinham me dito que eu já estava passando da hora de casar, né? Um monte de pessoas. Meu lado tinha alguns amigos já casados já, então por já inteirar 26 anos, né? Aí então, e eu decidi de, eh, de encontrar alguém, né? E eu tinha dentro de mim que Deus ia me levar nisso, né? Que deixei na mão de Deus e Deus ia me levar. Mas eu tinha alguns critérios também, né? E, e aparecendo as pessoas, eu ia colocar em ação esses critérios, né? E quando eu conheci a Regiane, né? Gostei do papo que nós tivemos, né? Gostei da família dela quando eu fui conhecer, né? Gostei de cada um, das meninas, da Rosane, Roselane e, né, da Dona Fátima, de primeira mão, né? Uma dica, dá até uma dica aí para você conquistar. Você está querendo conquistar alguém, conquiste a sogra, os irmãos, as irmãs. Primeiro, ganha a família, porque eles vão te ajudar. Verdade. Eles vão te ajudar lá, né? A mãe vai dar apoio, entendeu? Então, conquiste primeiro a família, né? Conheça a família também, porque é pro resto da vida que tu vai ficar. E eu decidi, né?
permanecer casado. Quando a dona Fátima me levou ao quarto, me enquadrou, né, perguntando qual eram minhas intenções, e eu já estava convicto já que as minhas intenções reais era para toda a vida, para ser minha esposa, para ser mãe dos meus filhos, realmente assim como ela hoje é mãe do meu filho. E, né, e às vezes nós não percebemos, por até uma coisa que ela falou, realmente, às vezes a gente escolhe, né, e acaba muitas vezes escolhendo errado, passando em branco, porque muitas vezes a gente, igual, nós estudamos no mesmo colégio, né, nós passava pelas mesmas situações, tinha o mesmo convívio, ela teve o convívio de algumas pessoas que eu também conhecia, inclusive quando eu revelei meu nome, né, foi logo quando que eu dava meu nome fictício, até porque quando alguém ligava atrás do José, eu falava, quem é José? Não sei quem. Não sei quem é José. Então, quando eu dei meu nome verdadeiro, né? Falei para ela que eu era Ageu. Aí ela falou, eu conheço um Ageu. Digo, eu também conheço Ageu. E eram as mesmas pessoas, né? Que ela tinha o mesmo convívio. E por isso que é bom você deixar, né, na mão de Deus, ter paz, sossego, né? Que ele tudo fará. Às vezes nós achamos que sabemos ou conhecemos, mas é só descansar, que Deus ele está movendo, Deus ele está agindo no nosso meio e tem sempre o melhor para a gente, né? Assim como teve para mim. Viu? Obrigada, gente. A gente queria muito compartilhar isso com vocês. E não desistam. Não achem que, pelas histórias que vocês ouvem, que não é possível, é sim. Tá? O ser humano ele foi feito para formar família, para se unir, né, com uma pessoa que vai completar ela. Eu tenho as minhas qualidades, os meus defeitos. Ele tem as qualidades e os defeitos dele. E isso, em uma junção, se torna o que a gente é hoje. Quem conhece a gente sabe. Nenhum dos dois é fácil. Mas uma coisa eu posso garantir. Eu sou muito feliz. Quando eu ouço ele falar, eu fico mais... isso me confirma mais que esses anos que a gente vive junto como casal, com o filho que nós temos, que só preenche cada dia a nossa vida. E não desista não desista, tá? É só o começo, muitas coisas tem pra frente. Uma hora chega, a hora que chegar você vai saber, como eu soube, porque eu decidi. Então, obrigada e feliz Dia dos Namorados.